Olá, alunos do terceiro ano. Como vocês veem aí no slide, a nossa aula de hoje vai ser sobre filosofia e sociologia em conjunto, tá? Primeiro veremos filosofia e em seguida vamos ver sociologia. O nosso primeiro slide aí, os primeiros slides, eles vão falar a respeito da matéria de filosofia. Na unidade 2, tá? Que nós estudaremos agora, o assunto é filosofia contemporânea. A filosofia contemporânea, ela abrange os principais filósofos que desenvolveram suas teorias a partir do século XVII, tá? E também, segundo alguns estudiosos, esse período abrange os filósofos que começaram a desenvolver sua teoria a partir do século XIX. Então, tem essa divergência. Alguns dizem que essa filosofia contemporânea inicia no século XVII, outros dizem que ela inicia no século XIX, tá? O principal filósofo desse período da filosofia é chamado Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, ele desenvolveu uma teoria na filosofia chamada de existencialismo. O termo existencialismo designa um conjunto de tendências filosóficas, embora divergentes entre si, que procura fazer uma reflexão sobre a existência humana. Por isso, essas tendências podem ser denominadas filosofia da existência, por causa de seu objetivo de estudo ser a condição específica do homem como ser no mundo. Nós próprios somos entidades a serem analisadas, dizia Heidegger. Então, nós temos esse conceito de existencialismo, tá? Basicamente, o existencialismo busca descobrir qual a razão da existência do ser humano. Por que nós existimos, tá? E qual seria a melhor maneira de o homem utilizar a liberdade que ele tem na sua existência? Na visão de Jean-Paul Sartre, a existência precede a essência. Como assim? O existencialismo, ele veio para afirmar que o ser humano, por existir, ele é obrigado a fazer escolhas, certo? E essas escolhas precedem a essência. Como assim, professora? Quer dizer que as minhas ações são mais importantes do que quem eu sou. Nossa, professora, ficou ainda mais confuso. Como assim? Bem, você diz que é uma pessoa honesta, mas suas ações são de desonestidade. Então, isso prova, tá, que não adianta só você ser uma pessoa honesta. Você precisa agir como uma pessoa honesta, certo? Então, quando ele diz que a existência precede a essência, significa que as nossas ações são mais importantes do que a nossa essência. O que nós fazemos importa mais do que quem nós somos, tá? É isso que Jean-Paul Sartre vai dizer. E essa maneira de pensar envolve dois aspectos. O primeiro é o negativo, onde diz que não há modelo, não há essência anterior à existência. Significa o quê? O lado negativo disso é que quando ele diz que o agir é mais importante do que o ser, significa que você não está em um estado permanente, tá? Por exemplo,
no caso da honestidade. Se você é honesto agora, não significa que você será para sempre. Isso vai depender das suas ações. Se você continuar tendo ações de pessoa honesta, de pessoas honestas, você vai continuar sendo honesta, tá? Significa, por exemplo, que só porque você foi honesto uma vez não significa que você será sempre. O que vai dizer isso são as suas ações, tá? Não há um modelo fixo. As pessoas não têm um modo fixo de ser. Isso vai depender das ações que elas tomam. E o lado positivo é que a essência humana é construída pela existência. Quer dizer o quê? Que nós não nascemos com a nossa personalidade formada. As nossas ações constroem a nossa personalidade. Significa o quê? Por mais que você tenha nascido em um ambiente ruim, você não é obrigado a tomar decisões ruins. Se você nasce em um ambiente de violência, você não é obrigado a se tornar um bandido. Porque o que determina quem você vai ser são as suas escolhas, as ações que você faz. Porque, segundo ele, a nossa essência humana ela é constantemente construída pela nossa existência. Já a unidade 3, ela vai falar sobre a estética e o universo das artes. O belo, tá? Na filosofia tem uma área chamada estética que ela vai estudar a beleza, tá? Os conceitos de beleza. A primeira questão que nos vem à mente é se o conceito de belo é subjetivo ou objetivo. O belo, subjetivo ou objetivo, tá? Bem, quando nós dizemos que o conceito de belo é subjetivo, a palavra subjetiva vem de sujeito. Então, depende do sujeito que observa, tá? Quer dizer o quê? Que uma pessoa pode olhar para alguém e achar aquela pessoa feia, já outra pessoa pode olhar para aquela mesma pessoa e achar ela bonita. Como assim, professora? Bem, duas pessoas diferentes olhando para a mesma pessoa vão ter pontos de vista diferentes sobre a beleza. Uma pode achar bonita, outra pode achar feia. Significa que o quê? A beleza depende de cada um, tá? Depende do ponto de vista do sujeito que vê. Por exemplo, umas pessoas gostam de mulheres, no caso. Algumas mulheres gostam de homens mais altos, outras gostam de homens mais baixos. Enfim, tá? Isso é subjetivo. Depende de cada sujeito, de cada pessoa. Se você concorda, se você acredita que o conceito de belo é objetivo, então você acredita que tem um padrão de beleza, tá? Por exemplo, uma mulher bonita é só uma que se parece com a Angelina Jolie, com a Paola Oliveira, tá? Então, quando você acredita que existe um padrão, um modelo de beleza, você está dizendo que o modelo, que a beleza é objetiva, que existe um padrão de beleza a ser seguido, tá? Assim como em outros conceitos trabalhados, os filósofos fundamentaram o juízo estético de diferentes formas. Para Platão, por exemplo, a beleza é a única ideia que resplandece no mundo. Partindo desse pressuposto, a existência do belo em si não depende das obras individuais, pois todas tentariam se aproximar do ideal universal. Para Hegel, a beleza muda de face e de aspecto com o passar do tempo, ou seja, sendo a estética e a arte filhas da cultura, os padrões de beleza são frutos de seu tempo e espaço, o que nos leva à necessidade de entendermos os padrões do belo da época para podermos avaliá-lo. Bem, significa o quê? Segundo Hegel, tá? A beleza, o conceito de beleza, ele vai mudando de acordo com o tempo, tá? Um exemplo que eu costumo dar é que na Idade Média, por exemplo, na Idade Antiga, as mulheres que eram consideradas belas, elas eram mulheres que tinham mais gordura no corpo, mulheres do corpo maior, mais gordinhas,
e tinham seios bem fartos, tá? Seios bem grandes. Por quê? Para eles, uma mulher dessa forma era uma mulher mais saudável, que ela tinha mais capacidade, mais força para se reproduzir, para conseguir parir, entenderam? Então, para eles, essa era uma mulher bela. Já hoje em dia, o nosso conceito de beleza é uma mulher magra, é uma mulher que tenha seios fartos, mas não tão fartos assim, tem que haver um equilíbrio, certo? Então, o conceito de beleza muda a partir dos anos. Agora vamos para a sociologia. Nosso assunto aí é a unidade 2, que trata do direito, cidadania e movimentos sociais. Cidadania. A cidadania está vinculada aos direitos e deveres do cidadão. No Brasil, discutir sobre esses fatos é muito complexo, pois em nosso país ainda estamos lutando pelo direito fundamental, que é a vida. Certo? Então, a cidadania nada mais é do que a qualidade de cidadão que as pessoas apresentam, tá? Cidadania vem de ser cidadão, fazer parte da sociedade e influenciar nela. Cidadania moderna. O termo cidadania provavelmente teve origem com o surgimento do capitalismo, pois o indivíduo no período feudal mantinha um contato mais direto com a natureza, e as normas da sociedade giravam em torno do direito natural. A sociedade moderna, constituída com base no capitalismo, apoia-se nas cidades, pois nela desenvolvem-se a manufatura e a indústria. Com o aperfeiçoamento do conhecimento científico, as cidades se expandiram o saber sistematizado, a cultura letrada, transformou-se no potencial material dessa sociedade. Desta forma, a própria noção de direito foi transformada e passou a ser pensada em outros termos. Bem, a cidadania moderna surgiu com o desenvolvimento do capitalismo. Por quê? Cidadão é um indivíduo que compõe uma sociedade, certo? E as sociedades começaram a se desenvolver mais quando os centros urbanos começaram a crescer. Ou seja, quando as cidades começaram a ficar maiores, ok? Isso teve influência do capitalismo, porque as cidades, elas acabaram crescendo com o aumento industrial. Antigamente, a maior parte das pessoas morava no campo, cultivando, lavrando, mas com o surgimento das primeiras fábricas, as pessoas começaram a se mudar para as cidades, que eram onde ficavam localizadas as indústrias. Nós podemos classificar os direitos em 3 tipos principais, tá? Aí fala um pouco sobre o direito dos cidadãos. Segundo Thomas Marshall, tá? Cidadania é uma situação social que inclui 3 tipos distintos de direitos, especialmente em relação ao Estado. Então, o direito dos cidadãos, ele pode ser classificado em 3 tipos. O primeiro é o direito civil, que inclui o direito de livre expressão, de ser informado sobre o que está acontecendo, de reunir-se, de organizar-se, sem restrição indevida e de receber igual tratamento pela lei. Então, o direito civil é basicamente o direito de participar da sociedade, de se socializar. Depois nós temos o direito político, que diz respeito à participação popular no processo político, o direito de votar, de disputar cargos em eleições livres e de organizar partidos políticos. Então, basicamente, o direito político se resume no direito de votar e ser votado. Direitos sociais é o terceiro tipo, são aqueles que garantem aos indivíduos condições de existir e usufruir seus direitos. Consiste em forma de realizar os princípios básicos das sociedades democráticas e minimizar as desigualdades sociais. As cotas sociais constituem como exemplo de direito social. Então, os direitos sociais são aqueles que garantem aos indivíduos condições de usufruir seus direitos. Por exemplo, a cota, ela é um exemplo de direito social, tá? Por quê? Bem, nós sabemos que o cidadão tem direito à educação, mas o acesso à educação, principalmente à educação superior, é difícil. Então, eles criam cotas para pessoas que têm dificuldade
em ter acesso ao ensino superior, como pessoas com deficiência, pessoas negras, pessoas mais pobres, tá? Existem as cotas. Então, a cota ela é um direito social, porque é um direito que surgiu para assegurar um outro direito que já existe, que é o acesso à educação. Direitos humanos. A discussão dos direitos humanos talvez seja, na atualidade, uma das mais delicadas nas relações políticas internacionais. Ao serem definidos como universais, os direitos humanos, tá, podem criar situações complicadas em relação às questões culturais específicas de cada nação. Então, os direitos humanos, gente, são direitos universais que envolvem o direito à vida, o direito à moradia, o direito a lazer. São as necessidades básicas do ser humano. E esses direitos eles foram reforçados depois da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, especificamente depois da Segunda Guerra Mundial. Porque durante as guerras, os seres humanos têm seus direitos desrespeitados. Por exemplo, a perda de muitas vidas, tá? As pessoas perdem a moradia também, certo? Elas perdem os direitos básicos. Com isso, as pessoas, depois da Segunda Guerra Mundial, passaram a reforçar a necessidade de todas as nações respeitarem os direitos humanos, ou seja, todas as nações garantirem a condição mínima para a dignidade, tá, de seus habitantes. Esses direitos humanos, eles são defendidos e respaldados pela ONU, tá? Pela Organização das Nações Unidas. Essa foi a nossa aula. Obrigada pela atenção de vocês. Um abraço.